morte de Frank Sinatra, aos 82 anos de idade, nos deixa também mais uma lição que pode ser transportada para o mundo espiritual. Parece incrível, não é? Mas é verdade. Frank Sinatra, quando morreu, aos 82 anos de idade, deixou num testamento a sua última vontade. E quando os seus herdeiros se reuniram para ouvir a leitura do testamento, escutaram com muita atenção o que deveriam fazer para terem direito à herança deixada. E o testador, ao fazer a leitura, diz que qualquer herdeiro que não cumprisse rigorosamente aquilo que estava determinado no testamento ficaria fora da herança. Então, imediatamente, eles fizeram muito silêncio enquanto o testador lia, porque eles não queriam perder um só detalhe, porque perder um detalhe significaria perder o direito à herança. E Frank Sinatra pede, depois de morto, através do seu testamento, que ele seja sepultado com uma garrafa de uísque no bolso do paletó, um maço de cigarro, um isqueiro e 10 moedas de 10 centavos. Parece um pedido ridículo. Mas qual dos herdeiros teve a coragem de desafiar a última vontade do falecido? Porque eles sabiam que o não cumprimento de qualquer cláusula os excluiria da herança. Afinal, eram milhões e milhões de dólares. Empresas fonográficas, direitos autorais sobre as suas músicas e sobre as suas interpretações, propriedades, mansões. Ninguém queria ficar de fora disso. 3 filhos e uma esposa ouviram atentamente a última vontade do falecido e cumpriram rigorosamente o seu desejo. Não deixaram faltar nada. A garrafa de uísque não podia ser de qualquer marca, tinha que ser do Jack Daniels. O maço de cigarro também tinha que ser da marca Camelo. O isqueiro que ele queria ser sepultado era da marca Zippo. Ora, não podia ser outra marca, não podia ser um isqueiro qualquer. E não poderia também se colocar no bolso dele uma nota de $1. Ele queria 10 moedas de 10 centavos. Eles fizeram rigorosamente como estava determinado no testamento. E com isso, após o funeral, puderam tomar posse de toda aquela herança. O que nós podemos aprender aí? O seguinte: Deus deixou para nós, através do Senhor Jesus, um testamento com fortunas e riquezas incalculáveis, com propriedades tremendas, com promessas extraordinárias. E a pessoa que quer tomar posse precisa cumprir a vontade daquele que escreveu o seu testamento. Em primeiro lugar, você precisa ser filho de Deus para ter direito à herança. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Muito bem.
Você precisa se tornar filho de Deus. E você consegue isso ao receber o Senhor Jesus como teu único Salvador. E a partir daí, Deus lhe dá uma certeza de que você realmente se tornou filho através do envio do seu Espírito Santo. Aí, como filho, você também passa a ser herdeiro de Deus. Passa a ter direito a tudo aquilo que o Pai acumulou. E você pode tomar posse se fizer a sua vontade. A carta de João, capítulo 5, verso 14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você só vai ter direito à herança se cumprir a vontade daquele que deixou o testamento. E esse testamento tem valor, porque a pessoa que o deixou realmente morreu, para que você tivesse direito a esta herança. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, verso 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Ora, uma pessoa pode fazer o testamento em vida, mas o testamento só passa a ter valor quando a pessoa realmente morre. O herdeiro, ele não pode receber a herança enquanto aquele que redigiu o testamento não morreu. Imagine o seguinte: um fazendeiro rico, ele tem filhos, ele tem fazendas, ele tem propriedades, então ele se precavê e escreve o testamento em vida. O testamento está pronto, mas enquanto ele não morrer, os herdeiros terão direito à herança? Não, o testamento só produz resultado quando aquele que o escreveu, que colocou ali a sua vontade, realmente morre. E o Senhor Jesus, ele deixou o testamento e ele morreu na cruz do Calvário para garantir que você realmente teria direito ao testamento desde que fizesse a vontade de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 11. Nele, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. A vontade de Deus tem que ser cumprida rigorosamente. Os herdeiros de Frank Sinatra não vacilaram, não. Veja, para receberem uma herança temporária. Porque, assim como Frank Sinatra, o dia que os seus filhos morrerem, não levarão nada para a sepultura. Por causa de uma herança temporária, fizeram tudo o que o falecido havia deixado no testamento. Agora, a riqueza que você tem direito como herdeiro de Deus, por causa da morte do Senhor Jesus, é uma herança para esta vida e para a vida futura. E trata de riquezas permanentes e verdadeiras. Mas para possuí-las, você tem que fazer a vontade de Deus. E se você não cumprir a vontade do Senhor, você é um louco e insensato. Carta de Paulo aos Efésios 5,17 diz: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E agora você está me perguntando: Pastor João Ribe, qual é a vontade do Senhor para que eu possa cumpri-la rigorosamente e tomar posse da minha herança? Então leia lá, o Evangelho de João 6,39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca,
mas que eu o ressuscite no último dia. E João 1,12 declara: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Meu querido, minha querida, você precisa agora tomar posse desta herança. E você precisa fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você receba o Senhor Jesus, o seu Filho amado, o seu Filho primogênito, que você o receba como seu único Salvador. E fazendo isso, você vai ser incluído neste inventário e vai tomar posse também da herança de Deus e vai possuir as nações. E quando o Senhor Jesus voltar para governar a terra, durante o milênio, você, como herdeiro de Deus, também vai tomar posse desta herança e desta promessa. Vai governar com Cristo, e quando terminar o milênio, você estará com Ele por toda a eternidade.